1 Samuel, capítulo 1. Antigo Testamento. Antes lá de Crônicas. 1 Samuel, capítulo 1. Podemos ler? Lá no versículo 1. Antes de começarmos a ler, ainda tem algumas pessoas procurando. Você que já achou, olha para o seu irmão, olha aí para ele, nos olhos dele. Fala assim: a história se repete. Ela sempre se repete. Não tem jeito, você vai ver que a história sempre se repete. Vamos lá, versículo 1. Houve um homem de Ramataim Zofim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zuf, efraimita. Tinha ele 2 mulheres. Uma se chamava e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não os tinha. Este homem subia da sua cidade de ano em ano a adorar e a sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló. Estavam ali os 2 filhos de Eli, Hofni e Finéias, como sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana oferecia o seu sacrifício, dava ele porções deste a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas. A Ana, porém, dava porção dupla, porque ele a amava, ainda mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéril. A sua rival a provocava excessivamente para irritar, porquanto o Senhor lhe havia cerrado o ventre. E assim o fazia ele de ano em ano, e todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, a outra a irritava, pelo que chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que estás de coração triste? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Após terem comido e bebido em Siló, estando Eli, o sacerdote, assentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor, levantou-se Ana e com amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente. Amém. Vamos parar por aí. Veja que a história de Ana, ano após ano, se repetia. Você entendeu o que acontecia? Qual era o problema de Ana? Eucana, seu marido, tinha uma outra esposa. Era costume na época o homem ter mais de uma esposa. E Eucana tinha 2 esposas, Ana e Penina. Penina tinha filhos e Ana não. Ana já ficava triste, insatisfeita, incomodada pela situação. E para piorar, Penina estava sempre lá catucando Ana. Ficava irritando Ana, provocando. E todos os anos, Eucana pegava toda a sua família e ia a Siló para adorar, para oferecer sacrifício. E era um momento de alegria, um momento de perdão, um momento ali de reflexão. Só que Ana estava junto de seu marido, mas estava sempre incomodada por causa da sua situação e da outra esposa lá, que a Bíblia diz que era rival dela, que ficava sempre provocando. Veja só algumas coisas aí que a gente pode perceber nesse texto e que a história se repete não é só na vida de Ana, todos os anos, não. Muitas vezes se repete na nossa vida. Acontece igual conosco. Você observou que Ana,
queria tanto ter filhos, queria tanto essa bênção de Deus, um filho, que ela não estava nem valorizando, ela não dava grande importância a outras bênçãos que Deus dava a ela. Mas que bênção, o que ela tinha de bom? Você reparou aqui que a Bíblia diz lá no versículo 4 e 5, que quando Eucana ia dividir ali o assado, o sacrifício que ele estava oferecendo, quando ia repartir a comida com a sua família, diz a Bíblia que ele sempre dava porção dobrada para Ana, porque a amava demais. É ou não é uma bênção? Olha aí, Ana era amada. Seu marido cuidava dela. Ele tinha tanto carinho, tinha um cuidado tão especial com Ana, que ele dava o dobro para ela, portanto que a amava. E Ana estava como? Triste, chorando e nem queria comer. Ela tanto queria um filho, uma bênção de Deus, que ela nem valorizava as outras que estava recebendo. E a história também não é assim conosco, muitas vezes. A gente, às vezes, pede tanto a Deus uma determinada coisa que a gente quer, que Ele vai acrescentando outras na nossa vida, e como aquilo que a gente pediu a gente ainda não conseguiu, a gente nem dá muito valor para as outras coisas que Deus vai fazendo. Por exemplo, pode ter aqui algum chefe de família aí que tenha pedido um determinado emprego a Deus. Ah, Senhor, me abre aquela porta, porque aquele emprego ali vai me pagar bem, eu vou trabalhar num local bom, eu vou ter tal benefício. Ah, eu quero aquele. E Deus está lhe dando outras bênçãos. Deus já deu um outro serviço bom também. Ou Deus está abençoando de uma outra forma. Deus está fazendo alguma coisa e a pessoa só enxerga aquilo que ela está pedindo, aquilo que ela está querendo. Quantas coisas na nossa vida, né? A gente está sempre pedindo a Deus um determinado objetivo que a gente tanto quer. Senhor, abençoa com isso, me dá isso, me dá isso, me dá isso. Deus está dando tantas outras coisas e a gente nem percebe, a gente não valoriza. Porque era coisa boa que Ana recebia, o amor do seu marido, o seu cuidado todo especial, diferenciado, era bom, mas ela estava feliz e satisfeita com isso, porque ela queria um filho. Se ela não tinha o filho, ela não estava tão feliz assim. Se a outra tinha o filho que ela queria e ela não, alguma coisa estava errada. E a gente tem esse costume. Focar somente naquilo que a gente ainda não conseguiu, que a gente quer, que a gente busca, e o restante que Deus vai dando, a gente acaba não valorizando, acaba não dando a devida importância. Aí outra coisa que aconteceu com Ana. Ana deixou que os problemas a afetassem a ponto dela desanimar. Lembra lá que ela, ao invés de estar feliz junto ao seu marido, sendo cuidada, aquele momento em família, ela estava triste, chorando e nem queria comer. Ela estava desanimada por causa do problema. E a história não se repete conosco também. Não é assim. Quantas vezes passamos por um problema e, apesar de saber que temos um Deus todo-poderoso do nosso lado, que servimos a um Deus maravilhoso que cuida de nós, deixamos os problemas nos afetarem a ponto da gente desanimar. A gente começa a andar cabisbaixo, chateado, achando que nada mais vai dar certo, que a situação não tem como mudar, e ficamos tristes, e reclamamos, resmungamos porque ainda não conseguimos aquilo, porque está difícil, porque a luta está grande, porque está doloroso. Problemas virão, dificuldades virão. E a Bíblia diz que a tristeza pode durar uma noite. O choro pode durar uma noite, mas a alegria precisa vir ao amanhecer. Pensei de nós cantarmos esse louvor, Osiana não puxou esse lá do fundo do baú.
Às vezes é exatamente isso, como no versículo da Bíblia: pode a tristeza durar toda a noite, pode a tristeza durar toda a noite, mas a alegria ela vem ao amanhecer, mas a alegria ela vem ao amanhecer. Precisa ser assim na nossa vida. Sabe por quê? Existe um Deus que cuida da tua vida. Tem um Deus poderoso no controle, na direção da tua vida. As promessas de Deus não falham. Ele não dorme, Ele não te desampara. Ele não se esqueceu da situação que você está vivendo. As promessas do Senhor não deixam de se cumprir. Nós precisamos confiar nisso. Confiar que o que Deus prometeu, Ele cumpre. O tempo de Deus pode ser diferente do nosso. Por isso, às vezes, a prova dói. Dói sim, mas nós não podemos nos esquecer que o nosso Deus é fiel. Ainda que a tristeza dure uma noite, ainda que de vez em quando ela venha, nos deixe um pouquinho abatidos, pensamos um pouco no problema, mas aí o nosso olhar precisa voltar para o Deus que nos garante a vitória. Aleluia, pode aplaudir sim ao Senhor. Glória a Deus. Você tem um Deus que te garante a vitória. O problema não pode fazer você desanimar e olhar para trás, desistir, ficar prostrado, parado, porque senão a história vai sempre se repetir. Vai ser sempre igual. Nós precisamos lembrar do nosso Deus na hora que a dificuldade vier, na hora que o desânimo vier, pensar: não, eu tenho um Deus que luta a meu favor. Eu tenho um Deus que prometeu vir em meu socorro. Um Deus que não me desampara. Aleluia. Você confia nisso? Então não podemos deixar que os problemas nos afetem a ponto de nos desanimar. É preciso seguir em frente, confiar que Deus está no controle. Uma outra coisa que Ana fez e que se repete na nossa vida. Como é que Ana foi à igreja? Ana vai lá, onde está o sacerdote, vai lá no templo e diz aí no versículo 10... como é que Ana foi até o templo? Amargurada. Na hora que eu li, me veio à mente o Salmo 122, que diz lá: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Mas quantas vezes a gente também sai de casa para ir à igreja com uma outra disposição, que não é cheio de alegria. Você já veio para a igreja, assim como Ana, amargurado. Você já veio para a igreja irritado, triste. É verdade. Confuso, desanimado. Quantas vezes a gente vem à igreja, mas não é com a alegria no coração. A gente vem pelo motivo certo, porque sabe que aqui vai encontrar o socorro de Deus. Mas a gente vem com um espírito errado, com a disposição errada. Ana foi à igreja porque estava amargurada. Ela foi para lá amargurada. E às vezes acontece mesmo conosco. Viemos para esse lugar não cheios de alegria, porque vamos ter um encontro com Deus, porque isso aqui é terra santa, é um pedacinho do céu aqui na terra. É verdade, pode ter problemas, pode ter dificuldade, pode ter gente diferente de mim, mas aqui é lugar santo, é a casa de Deus. Mas às vezes a gente vem olhando para o problema e vem com amargura, vem com tristeza, vem com desânimo, às vezes vem com raiva.
Mas graças a Deus viemos buscar o socorro daquele que pode realmente nos ajudar. Em meio a tudo isso, Ana fez uma coisa muito boa, uma coisa muito certa. Ela buscou em Deus a solução para os seus problemas. Porque Ana sabia que só Deus poderia mudar a sua história. Nós também devemos fazer isso. Que essa parte da história também se repita na nossa vida. Que a gente venha buscar sempre em Deus a solução. Que a gente aprenda hoje a valorizar todas as bênçãos que Deus nos dá. Ainda que algo que a gente queira muito ainda não tenha chegado, Deus ainda não tenha feito, mas olhe para aquilo que Deus já fez. Valorize o que Ele tem te dado de bom. Sabe por que isso anima o nosso coração para seguir em frente? Isso nos anima e edifica a nossa fé para a gente aguardar o tempo da vitória chegar, daquela bênção que você está buscando. Porque se você desanimar e virar as costas, aí é que não chega mesmo. Mas Deus está preparando. Então confie, encha o teu coração de alegria, encha o teu coração de gratidão por todo o cuidado de Deus, porque isso vai te dar gás para você aguardar o tempo certo da tua bênção chegar. Aleluia! Não deixe nunca que os problemas te afetem a ponto de você desanimar, a ponto de você parar. Quantas pessoas desistem pelo meio do caminho, desanimadas por causa da dificuldade, por causa do problema. Se a luta está vindo, é para que você tenha vitória. Confie nisso. Se tem luta na tua vida, é porque Deus te fará mais que vencedor. É promessa dele. Você já leu na Bíblia? É promessa do Senhor. Fazer de você mais que vencedor. Tem que vencer alguma coisa, tem que vencer alguma luta, alguma prova, não tem jeito. Então não desanime, aguarde em Deus pela tua vitória. Se estiver doendo, busque o socorro do Senhor, porque Ele não deixa ninguém desamparado. Deus jamais dorme ou se esquece de alguém. Elias, certa vez o profeta Elias, quando teve aquele embate com os profetas de Baal e dos postos ídolos, onde o povo estava oferecendo sacrifício para os seus deuses, clamando por uma resposta. Elias chega a brincar com eles: olha, fala mais alto, porque pode ser que o teu Deus esteja dormindo. Mas nós podemos confiar que o nosso Deus nunca dorme, nunca falha, nunca chega atrasado. A hora de Deus é perfeita, é certa, a vitória é garantida pelo nome do Senhor. Aleluia! Confie. Olha novamente aí para o teu irmão. Diga para ele mais uma vez: a história se repete. Ela sempre se repete. Até nós mudarmos a nossa atitude. Você está disposto a mudar a tua atitude? Busque o teu socorro no Senhor. Busque um novo ânimo em Deus. Porque a Bíblia diz que Ele não nos dá um espírito de fraqueza, de timidez, mas nos dá espírito de ousadia, espírito de fortaleza. E é assim que Deus quer que você saia nesta noite, fortalecido, renovado, em o nome de Jesus, porque a vitória é tua, a vitória é nossa pelo nome do Senhor. Aleluia! Louvado seja o nosso Deus. Glórias a ti, Pai. Eu quero te convidar a se colocar de pé. Se você quiser vir aqui para o altar, você que tem buscado uma bênção de Deus, você que necessita do renovo do Senhor, você que precisa da ajuda de Deus, da vitória de Deus sobre a tua vida, vem aqui para o altar. Nós vamos clamar, nós vamos adorar, nós vamos agradecer, porque confiamos
confiamos naquele que cuida de nós, naquele que está na direção da nossa vida. Aleluia! Ainda que você tenha chorado, ainda que a tristeza tenha batido a porta do seu coração, Deus hoje está te renovando, Deus está te transformando, está te dando novo ânimo, força para você seguir em frente, porque a história não precisa continuar se repetindo. Nós precisamos é mudar a nossa atitude, buscar de Deus a nossa vitória, buscar em Deus a mudança para a nossa vida, a transformação para a nossa família, o renovo para o nosso casamento, sabedoria do alto para lidarmos na relação com os nossos filhos, com os nossos irmãos. Deus pode trabalhar em qualquer área da nossa vida. Deus quer trabalhar na tua vida. Ele conhece as tuas dificuldades, Ele conhece os problemas que você tem enfrentado. E é na tua fraqueza que o poder de Deus irá se aperfeiçoar. Ele vai te fortalecer, Ele vai te dar a vitória. Aleluia, creia nisso. Confie, Deus está no controle e Ele vai mudar esta situação. Vai falando para Deus do que é que você precisa. Clama ao Senhor. Se é novo ânimo, peça. Se é força, peça. Se é renovo, peça. Se é libertação, se é cura, se é prosperidade, se são portas abertas, se é perdão, se é transformação, clame ao Senhor, porque para o nosso Deus não há impossíveis. Aleluia. Deus maravilhoso, a quem melhor para confiarmos, Pai, a nossa família, o nosso lar, do que a Ti. Sabemos, Senhor, que Tu estás no controle de tudo. Sabemos, ó Deus, que Tu cuidas da nossa família a cada instante, sem cessar, ó Deus. Nada passa despercebido. Não há, Senhor, nada impossível para Ti. Nós não podemos dar conta de tudo. Nós não podemos agir sobre todas as situações. Até gostaríamos, Senhor, mas é impossível para nós. Mas, Senhor, para Ti não é. Então, guarda a nossa família. Vai livrando, Senhor, de todo o mal. Vai abençoando, Senhor, com a prosperidade. Abençoa, Deus, a nossa família com saúde, porque Tu és médico dos médicos, Senhor. Não há impossível para Ti. Deus, incluímos, inclusive nesta oração, a nossa irmã Márcia, o nosso irmão Alex, Senhor, que estão passando um momento de dificuldade, de enfermidade, mas Tu estás no controle. Pai querido, cuida, Senhor, daqueles que amamos, daqueles que deixamos em casa. Toma, Senhor, cada vida em Tuas mãos. Vai dando a direção, vai abençoando como só Tu podes fazer. Cada um, Senhor, que a Tua igreja está apresentando a Ti neste momento. Cada vida, Senhor, porque sabemos que podemos confiar no Teu cuidado. Pai querido, Te pedimos, garante a vitória, em nome de Jesus. E nos dá, Senhor, um restante de semana abençoado, todo em Tua presença, debaixo da Tua graça, sob a Tua direção, em o nome de Jesus. Aleluia. Que o amor de Deus Pai,
a graça do nosso Senhor e Salvador e a doce comunhão do seu Santo Espírito seja sobre toda a igreja hoje e sempre. Se você recebe, diga amém. Amém. Aleluia, boa noite, que a paz seja com todos.